Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Mateca. No vídeo de hoje, continuando a nossa super maratona, venho trazer para vocês uma que é só sobre polígonos. Aqui a gente pode trabalhar com pentágonos, com quadriláteros, até mesmo com triângulos também, por que não? Só sobre os polígonos, essa é a ideia da aula de hoje, beleza? Se você está chegando agora, se você vai curtir, se você está curtindo o canal, já peço que gentilmente você se inscreva, porque todo dia de segunda a sexta sempre tem aquele conteúdo bacana que vai te ajudar a se preparar para as maiores e melhores provas do nosso país. E é claro também, se você é aquele cara do Enem, aqui também tem coisa para você, beleza? Então bora lá começar aqui os nossos exercícios. Esse primeiro aqui é da SpaceX, ou AMAN, aqui, a Academia Militar das Agulhas Negras, de 2020. Ele fala, na figura abaixo, A, B, C, D, E e F é um hexágono regular de lado igual a 1. ABN e CDVU são quadrados. Com base nessas informações, determine a medida do segmento VN. Beleza, bora lá começar então o nosso exercício. Qual que é a ideia aqui? Ó? Primeira coisa, vamos lá, o que ele pede para a gente determinar? O segmento VN, ou seja, esse pedacinho aqui. É isso que ele pede para a gente fazer. Bom, o que a gente tem? Como a gente tem aqui um hexágono regular, além do mais, a gente tem aqui quadrados, então todas essas medidas que eu estou marcando são congruentes, isto é, têm o mesmo valor de medida. A gente sabe que a soma dos ângulos internos de qualquer polígono convexo, ela é sempre calculada pelo seguinte, 180 vezes quem? Vezes n menos 2, onde n é o número de lados do nosso polígono. Nesse caso, a gente tem um hexágono, então isso aqui a gente vai ter o que? 180 vezes quem? Vezes 6 menos 2, isto é, 180 vezes 4, 180 vezes 4, isso aqui dá o quê? 720. Então, 720 é a soma dos ângulos internos de um hexágono. Como esse hexágono é regular, a gente sabe que todos os ângulos internos, todos os 6 ângulos internos são congruentes. Então, se eu fizer 720 dividido por 6, isso daqui dá 120, então a gente consegue determinar quanto que vale cada ângulo interno do nosso hexágono. Lembrando que a nossa maratona, além, é claro, de eu resolver exercício, tudo aquilo que for interessante de conteúdo, eu sempre vou trazendo para vocês, porque aqui o objetivo é você estar sempre estudando, beleza? E aí o que acontece então? Como essa figura aqui é um quadrado, então a gente já tem que aqui um ângulo de 90 graus, como tudo vale 120, esse pedacinho aqui vale o quê? Vale 30 graus. Ok, até aqui tudo bem. Aí o que acontece, né? Se você perceber, o triângulo AFN é um triângulo isósceles, porque ele possui dois lados iguais, que é o lado do hexágono junto com o lado do quadrado. E o que eu vou fazer? Eu vou calcular a medida de f até n. Porque se eu calculo a medida de f até n, depois eu também posso calcular a medida de e até v, que é a mesma, já que aqui nossa figura aqui ela tem essa simetria. E aí o que acontece? Eu crio aqui, por exemplo, um trapézio isósceles. E trabalhar com trapézio isósceles é chique 10, porque vocês vão ver daqui a pouquinho, beleza? Para achar o fn aqui, eu posso, por exemplo, utilizar a lei dos cossenos. Eu sei que esse lado aqui vale 1, esse lado aqui também vale 1, porque é congruente, e eu tenho um ângulo entre eles. Para achar o lado oposto, a gente aplica a lei dos cossenos. A lei dos cossenos é o seguinte, eu sempre começo, né, com o lado oposto, que eu vou chamar aqui de x, e aí é tipo Pitágoras, né? X ao quadrado é igual a um lado ao quadrado do triângulo, mais o outro lado ao quadrado, menos duas vezes, né? Agora aqui a diferença, né? Duas vezes um lado vezes o outro, então duas vezes um lado vezes o outro, vezes o cosseno do ângulo que eu comecei. Então, ou seja, o cosseno de 30 graus. Beleza. Então aqui vai ficar o que pra gente? Então vai ficar x ao quadrado, 1 mais 1 vai ficar 2, então x ao quadrado é igual a 2, menos aqui duas vezes, então duas vezes o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, então duas vezes raiz de 3 sobre 2. Posso mandar esse 2 aqui embora, então no fim das contas a gente vai ter que x ao quadrado é igual a 2 menos quem? Raiz de 3. Então aí no caso o x para a gente vai ser o quê? O x vai ser igual a raiz quadrada de 2 menos quem? Raiz de 3. Agora que vem a parte, né, a primeira parte mais hard, não acho que talvez a primeira e a única parte hard do exercício, porque se você perceber as alternativas, nenhuma delas tem raiz dentro de raiz. Então a gente precisa dar um jeito de melhorar essa expressão. Aqui, pessoal, a gente vai fazer uma fatoração de radicais aqui, nada usual, mas cai bastante em exercícios, em provas militares, que é a fatoração de radicais. Por exemplo, 2 menos raiz de 3 aqui, escrever isso aqui, como aqui é uma subtração, eu vou conseguir escrever isso como uma subtração de dois radicais.
Se aqui fosse o sinal de mais, eu escreveria como uma soma de dois radicais. E aí a grande questão, daqui a pouquinho eu conto para vocês em quais condições eu sempre vou conseguir fazer esse tipo de processo. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou elevar ao quadrado dos dois lados. Então, na hora que eu elevar ao quadrado, essa raiz vai embora. Então, vai ficar apenas o 2 menos o raiz de 3, igual quadrado do primeiro, então fica só o a, menos duas vezes quem? O primeiro vezes o segundo. Então, raiz de a vezes raiz de b fica uma única raiz de ab, mais quadrado do segundo, ou seja, só o b. Então, aqui vai ficar 2 menos raiz de 3, igual o a mais b, então a mais o b. E aí, o que acontece? Para deixar no mesmo formato, eu não posso ter esse 2, então eu vou jogar esse 2 lá dentro do radical. Como ele está fora e ele aqui é uma raiz quadrada, basta ele entrar como 4, porque a raiz quadrada do 4 é o 2, que é justamente ele que está aqui fora. Então, eu posso olhar isso aqui como sendo a raiz de quem? De 4ab. Beleza. E aí, o que acontece? Eu quero que essas duas coisas sejam iguais, então você vai comparar sempre o seguinte: o termo aqui sem radical igual ao termo sem radical, ou seja, a mais b igual a 2, e aí no caso o que está dentro do radical de um lado igual ao que está dentro do radical do outro, então 4ab igual a 3. Então 4ab igual a quanto? Igual a 3. Beleza. E aí então agora é continha, né? Então se eu isolar o b vai ser igual a 2 menos a, eu pego esse cara e substituo na expressão de baixo. Então vai ficar 4 vezes a vezes o b, que eu acabei de isolar, 2 menos a. Isso daqui é igual a quanto? É igual a 3. Se eu fizer a distributiva aqui, ó, 4a vezes 2 vai dar 8a, então vai ficar 8a menos 4a quadrado menos 3 igual a 0. Dando aquela organizada para ficar chique, então vai ficar 4a quadrado menos 8a mais 3 igual a quanto? Igual a 0. O que eu fiz? Multipliquei por menos 1 e igualei da ordem do maior para o menor. Utilizando a fórmula de Bhaskara aqui, né? Então a gente vai ter que a é igual a 8, mais ou menos a raiz quadrada de 8 ao quadrado, ou seja, de 64, menos 4 vezes o primeiro, né, que é o a, vezes o outro, que é o 3. Tudo isso aqui dividido por 2 vezes a, ou seja, dividido por 8. Então, aqui vai ficar o quê? 8, mais ou menos. Aqui, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 3 vai dar 48. Então, você vai ter 64 menos 48, que é 16. Isso está dentro da raiz, e a raiz quadrada do 16 é igual a 4. Isso aqui dividido por 8. Então, aqui a gente vai ter duas respostas, né? Então, o que a gente tem? 4 mais 8 vai dar 12. Então, a gente tem 12 oitavos, que se eu simplificar por 4, vai dar 3 sobre 2. E a outra, 8 menos 4 vai dar 4, então a gente vai ter 4 oitavos, que se eu simplificar por 4, isso daqui vai dar meio. Beleza. Aqui é interessante que tanto faz quem você vai escolher, porque se você chamar, por exemplo, esse daqui de A, o B vai ser esse. Se você chamar esse aqui de A, o B vai ser esse. Pode comparar. 2 menos 3 sobre 2 dá meio, e 2 menos meio dá 3 sobre 2. Então, tanto faz aqui quem que você escolhe. Então, no caso aqui, eu vou escolher o A como sendo 3 sobre 2, e depois vai ser sempre o maior aqui para você escolher, tá bom? Então, no caso aqui, o A vai ser o meu 3 sobre 2, e o B, ele vai ser quem? Ele vai ser o meu meio. Então, o que acontece? Esse radical aqui, eu posso escrever ele da seguinte maneira. A raiz, né? Então, a raiz de 2 menos a raiz de 3. Isso daqui é a raiz de 3 sobre 2. Então, vai ficar a raiz de 3 sobre 2 menos quem? A raiz do meio. Bom, a gente sempre vai conseguir fazer isso, pessoal, se o quê? Esse número ao quadrado menos esse, se ele for um quadrado perfeito, a gente sempre consegue escrever, achar esses dois números que a gente acabou de encontrar, tá bom? Então, aqui no caso, só para finalizar, dividindo em duas raízes, ficaria raiz de 3 sobre raiz de 2, menos 1 sobre raiz de 2, e isso aqui vai dar raiz de 3 menos 1, tudo sobre quem? Sobre raiz de 2. Então, vou deixar nesse formato, é esse aqui que eu vou utilizar. Beleza, o que eu estou querendo dizer para vocês, né? Vamos aqui pensar de modo geral. Se você tiver uma raiz de A mais ou menos uma raiz de B, você sempre consegue escrever isso aqui da seguinte maneira. A raiz de A mais C dividido por 2, mais ou menos a raiz de A menos C, A menos C também dividido por 2, onde esse C é igual à raiz de quem? De A quadrado menos B. E aí, no caso, para essa raiz existir, observe que A quadrado menos B tem que ser um quadrado perfeito, como eu disse aqui para vocês. O primeiro ao quadrado menos o que está dentro do radical tem que ser sempre um quadrado perfeito. Então, você consegue
fazer esse tipo de conta e você chegaria nesse caso. Claro que eu não queria usar a fórmula, eu queria construir aqui com vocês, até sugiro que você não decore isso daqui, a única coisa que você precisaria decorar era isso, ó, eu quero, se aqui é mais, então eu somaria, né, escreveria como soma de dois radicais, se for menos eu escrevo como subtração de dois radicais, eleva ao quadrado, cai numa equaçãozinha do segundo grau, você consegue resolver. Se você não conseguir resolver essa equação do segundo grau, significa que você não consegue separar esse radical como soma de 2, aí provavelmente não seria o objetivo do exercício. Beleza? Agora vamos voltar lá para o nosso exercício. E aí no caso, então, o meu x, eu posso escrever ele como sendo a raiz de 3 sobre raiz de 2, menos 1, isso aqui também sobre raiz de 2, como a gente já havia comentado, ou seja, raiz de 3 menos 1 sobre quem? Raiz de 2. Ok, agora praticamente a gente encerrou o exercício, acho que essa era a parte mais difícil que a gente tinha para falar sobre ele. Por quê? No fim das contas, o que a gente tem, né? Nós temos aqui um trapézio isósceles, como eu disse para vocês, que era a nossa meta, o nosso objetivo. E aí, o que acontece? Esse lado aqui é o que eu quero descobrir, que é o VN. Eu sei que essa base maior, ela vale 1, porque é o lado do meu hexágono. E eu sei que os lados oblíquos e congruentes, eles têm a medida de raiz de 3 menos 1, dividido por quem? Por raiz de 2. E aí o que você vai fazer? Quando a gente tem um trapézio isósceles, você desce aqui as alturas dele, porque aí o que acontece? Você consegue, por exemplo, aqui, sabendo esse ângulo, utilizar um seno, um cosseno ou a tangente, dependendo do que você tiver de informação. Aí o que eu vou fazer? Por exemplo, nesse caso aqui, a gente sabe que esse ângulo é de 30 graus, então se esse ângulo é de 30 para 180 faltam 150, dividido por 2 dá 75. Então esse ângulo aqui é de 75 graus. Como o hexágono tem um ângulo de 120, então esse cara aqui necessariamente tem que ser um ângulo de 45 graus. Então esse ângulo aqui é de 45 graus. E aí, o que a gente tem? Eu posso, por exemplo, utilizar aqui, o que eu vou fazer? Porque eu sei toda essa medida, se eu tirar esses dois pedaços, sobra justamente o meu Vn. Então eu precisaria encontrar esse valor aqui. E para encontrar esse valor, eu posso, por exemplo, usar o cosseno de 45 graus. Então o cosseno de 45 graus, cosseno de 45, é igual ao cateto adjacente, que é essa medida que eu vou chamar aqui de y, dividido por quem? Dividido pela hipotenusa, que é essa coisa feia aqui. Então vai ficar raiz de 3 menos 1 dividido por quem? Por raiz de 2. O cosseno de 45, pessoal, é raiz de 2 sobre 2. Então a gente vai ter raiz de 2 sobre 2 igual a y sobre raiz de 3 menos 1 sobre quem? Raiz de 2. Então, meu y vai ser essa multiplicação, certo? Basta multiplicar em cruz. Então, o y vai ser esse cara vezes quem? Todo esse número aqui. Então, a gente vai ter y igual a raiz de 2 sobre 2 vezes quem? Raiz de 3 menos 1 sobre raiz de 2. Olha só, interessante porque eu deixei a raiz embaixo. Já posso cancelar. Então, a gente vai ter raiz de 3 menos 1, tudo isso aqui dividido por 2. Esse é o valor da medida do meu y. E ela vai ser o mesmo valor aqui desse lado aqui também. Então, vai ficar raiz de 3 menos 1 também dividido por 2. Portanto, pessoal, quem que vai ser o meu Vn, né? Qual vai ser a medida do meu Vn? Vai ser tudo que é 1 menos 2 vezes quem? Raiz de 3 menos 1 sobre 2. Aqui é sempre interessante colocar o parênteses para você não errar conta, principalmente quando tem um sinal de menos na frente. Então aqui vai ficar 1, aí aqui menos raiz de 3, menos raiz de 3, aí menos 1 com esse menos 1 vai ficar mais 1. Então, aí no fim das contas, a gente vai ter 2 menos quem? Raiz de 3 como sendo a nossa resposta final, e isso corresponde à alternativa correta como sendo a alternativa A. Beleza? Ó, começamos bem aqui, nosso primeiro exercício já deu um suador danado aqui. Eu espero que você tenha entendido, bora lá para o próximo exercício. Esse segundo exercício da Universidade Estadual do Ceará de 2019, um exercício bem mais simples do que hoje que a gente acabou de fazer, mas bora lá. Ele fala: seja M, X, Y, Z e W um pentágono regular e X, Y, O um triângulo equilátero em seu interior. E ele fala o seguinte: o vértice O está no interior do pentágono. Nessas condições, a medida em graus do ângulo XOZ é. Então vamos dar nome aos bois aqui, né? Como diria minha mãe. Ele fala o seguinte: aqui seria o M, por exemplo, aqui é o meu X, aí aqui a gente tem o Y, por exemplo, aí nós temos aqui o Z, nós temos aqui o W e aqui o centro do nosso pentágono. E aí no caso, né, você falou, cadê o pentágono aí, Walter? É que eu já fiz os pontinhos dele aqui
justamente para facilitar a minha vida durante a resolução do exercício. Então, já tinha feito os pontinhos do pentágono aqui para gente. Beleza. Aí ele falou que XYO é um triângulo também, aqui no caso, um triângulo equilátero. Então, esse triângulo aqui é um triângulo equilátero. E aí ele fala, nessas condições, determina em graus a medida do ângulo XOZ. Então, XOZ, ou seja, né, se eu puxar aqui, então, o meu OZ, eu quero saber quanto que vale o quê? Toda essa medida. Então, aqui é um exercício rapidinho para a gente fazer. O que que acontece? A gente sabe, né, como eu disse para vocês no vídeo anterior, que o SI é 180 vezes quem? Vezes n menos 2. No caso aqui, o pentágono tem 5 lados, então meu n é 5. Isso aqui, se você substituir, vai dar 540 graus. Então, 540 graus é a soma dos ângulos internos do nosso pentágono. Então, no caso, se você pegar 540 e dividir por 4, cada um vai valer o quê? 108 graus. Então, cada ângulo desse aqui do nosso pentágono, ele é igual a 108 graus. Vou pegar aqui a caneta certa, então esse ângulo aqui, por exemplo, é de 108 graus. Beleza. Aí a gente sabe que esse lado é igual a esse, consequentemente, então, esse ângulo vai ser igual a este daqui. E nós sabemos que esse lado vai ser igual a esse também, porque nós temos aqui um triângulo equilátero. Se aqui é um triângulo equilátero, então esse cara aqui é de 60 graus. Aí 60 graus para 108, né? 60 para 108, faltam 48 graus. Então significa que esse ângulo aqui é de 48 graus. Beleza? E aí o que a gente tem? 48 para 180, vão faltar o quê? 132. Bom, e aí a metade de 132, pessoal, é 66. Esse ângulozinho aqui é de 66 graus, consequentemente, esse ângulo aqui também é de 66 graus. Só que aí aqui era um triângulo equilátero, então esse ângulo aqui também é um ângulo de 60 graus. Então, portanto, o ângulo que eu quero, né, qual vai ser o seu valor? Ele vai ser 60 mais 66. Então, 60 mais 66, ou seja, isso daqui dá 126 graus. Tá vendo só? Exercício rapidinho de a gente fazer. A única coisa que você precisa lembrar é que a soma dos ângulos internos de um polígono convexo é de 540 graus. Você precisaria lembrar que a soma dos ângulos internos é de um triângulo equilátero, ou seja, cada ângulo vale 60 graus. Beleza? Bora lá para o próximo exercício. Bom, pessoal, esse aqui é um exercício da FGV de 2018. Ele fala o seguinte, seja ABCD um paralelogramo, aí ele falou aqui AP, aí ele deu BQ, ele deu aqui CR e ele deu o DS, segmentos contidos em retas paralelas entre si, localizados no mesmo plano que contém o paralelogramo ABCD. Sabe-se que AP é igual a 10, então vamos já dar os nomes aqui. AP é igual a 10, BQ é igual a 8, então BQ é igual a 8, CR é igual a 18, então CR é igual a 18 e sabe-se que DS é igual a quanto? A 22. Então, DS é igual a 22. E ele disse que T é o ponto de intersecção entre AC e BD e que MN são, respectivamente, os pontos médios de quem? De PR e QS, como mostra a figura. Nessas condições, determine a distância de M até N. Bom, pessoal, o que a gente tem aqui? A ideia é você perceber que esses pontos M, N e T, eles são pontos que estão alinhados. Aqui no caso ele não colocou alinhado porque não tira como a gente desenhar. Mas os pontos M, N e T são pontos alinhados porque aqui embaixo é um paralelogramo, né? Então significa, por exemplo, esses caras aqui, ó, o ACPR e o DBQS são como se fossem dois planos. E aí no caso aqui, o que aconteceu? Eu tenho que esses pontos aqui são a interseção desses dois planos, porque a diagonal do paralelogramo ela divide-se nos pontos médios, justamente. Então, se é ponto médio aqui embaixo, vai ser ponto médio ali em cima, então esses pontos estão alinhados. Então, o que eu precisaria fazer? Encontrar a base média do trapézio maior e a base média do trapézio menor e fazer a subtração delas. Então, esse é um exercício praticamente de base média, só que, claro, que você teria que enxergar tudo isso que eu estou te dizendo. E só lembrando, então, o seguinte, quando você pega um trapézio, independente se ele é isósceles, se ele é um trapézio retângulo, o que for, digamos que a base maior seja Azão, a base menor seja Bzinho, e aí você considera os pontos médios dele, né, dos lados não paralelos. E aí, no caso, esse segmento que eu marquei aqui para vocês é a base média. A característica da base média é que ela é A mais B
dividido por 2, tá bom? Então, ela soma as bases e divide por 2. Ela é um análogo, né, da base média de um triângulo, só que o triângulo não tem o lado oposto aqui, né? Então, ele só é A dividido por 2. Então, essa é a base média de um triângulo. Então, aqui, por exemplo, para a gente encontrar o TN, né, vamos pegar aqui o TN. O que é o TN? O TN está no trapézio grandão, então seria 22 mais 8, então é 22 mais 8 dividido por 2. Então, 30 dividido por 2 é igual a 15. E aí depois a gente tem o TM. Para encontrar o TM é base média do trapézio menorzinho, então seria 18 mais 10, 18 mais 10 dividido por 2, e 18 mais 10 vai dar 28 dividido por 2, é igual a quanto? É igual a 14. Portanto, o MN é a diferença desses dois valores, ou seja, 15 menos 14, que é igual a quanto? Que é igual a 1. Aí a gente finaliza, sendo que a alternativa correta é a alternativa A. Beleza, pessoal? Bora lá para o nosso próximo exercício. Bom, esse nosso próximo exercício é da Universidade Estadual do Maranhão, de 2016, ele fala: a figura a seguir apresenta duas circunferências que se tangenciam externamente. A maior delas está escrita em um triângulo equilátero, cujo lado mede 1, e a menor tangencia dois lados desse mesmo triângulo. Sobre o exposto, assinale o que for correto. Bom, aqui são tudo informações referentes, né, ao raio das duas circunferências, à altura do nosso triângulo. Então, vamos fazer o seguinte. Antes de a gente começar a resolver, vamos pensar que o centro dessa circunferência maior aqui, né? Aqui o centro da circunferência menor. Vamos chamar toda essa medida aqui de h, ou seja, a altura do nosso triângulo equilátero. Aí o que acontece, né? Nós temos essa medida aqui igual, vamos pensar aqui que esses pontos estão alinhados, né? No caso, eles estão alinhados, vamos chamar isso aqui de R1, aqui vai ser R1 também. Aí aqui eu tenho dois errinhos, né, que seria o raio das circunferências menores aqui. E aí, o que é interessante da gente lembrar, que quando a gente tem um triângulo equilátero, não sei se você lembra da nossa super aula aqui sobre os triângulos, né? Se você tem um triângulo equilátero, o raio da circunferência inscrita, né, ele vai ser o quê? Ele vai ser 1/3 da minha altura. Então, o raio da circunferência inscrita é 1/3 de quem? Da minha altura. Então, o que vai acontecer? Aqui R, e toda essa medidinha aqui também vai ser igual a quanto? Vai ser igual a R. E aí, aqui é como se eu tivesse, por exemplo, um triângulo equilátero também, né? Porque se eu pensar na tangente, essa reta vai ser paralela à base, consequentemente eu também terei ângulos de 60 graus, então eu também terei um triângulo equilátero. Então, significa que esse rainho aqui, ele vai ser o quê? 1/3 de quem? Do R1, porque no caso o R1 faz o papel da altura desse triângulo equilátero. Então aí, o que vai acontecer? Isso daqui vai ser 1/3 de quem? De 1/3 de H, ou seja, 1/9 de H. Então, o rainho é 1/9 de H e o R1 é 1/3 de H. E aí, se você for ver a primeira pergunta dele, né, a medida do raio da circunferência menor é 1/6 da medida da altura do triângulo equilátero. Não, isso daqui é falso, porque a gente viu que ela é 1/9, tá bom? E não é 1/3. A medida do raio da circunferência maior é 1/3 da medida da altura do triângulo. Sim, isso é verdade. Isso aqui é nosso ponto de partida. A medida da altura do triângulo é raiz de 3 sobre 2. No caso, como é um triângulo equilátero, você tem que lembrar que a altura de um triângulo equilátero é lado raiz de 3 sobre 2. Nesse caso, ele falou que o lado mede 1. Então, isso daqui vai dar 1 vezes raiz de 3 sobre 2, que dá exatamente o que ele falou, que é raiz de 3 sobre 2. Então, a afirmação 04 também é verdadeira. Aí ele falou, a área da circunferência menor é 1/9 da área da circunferência maior. Então, a área da circunferência menor é 1/9 da área da circunferência maior. O que a gente pode fazer, né? Se a gente pegar e calcular a área da circunferência menor, dá para a gente calcular tudo em função de h. Então, a gente vai fazer a área da circunferência menor, lembrando que a área da circunferência é πr ao quadrado. Então, a gente teria π vezes, a menor é 1/9, então seria π vezes 1/9 ao quadrado, vezes h, né? Então, isso daqui vai ficar π vezes h ao quadrado, 9 ao quadrado é 81. Então, isso aqui dá 81. E a circunferência maior, a área dela vai ser π vezes quem? 1/3 de h. Então, vai ficar aqui 1/3, então vai ficar 1/3 de h ao quadrado, πr ao quadrado. Então, isso daqui é π vezes quem? O h ao quadrado, dividido por quanto? Dividido por 9. E aí ele falou, a área da circunferência menor é 1/9 da circunferência maior. Basta eu fazer, né? Vamos pegar aqui
a área da maior, a área da menor. Então, se eu fizer a área da maior e dividir pela área da menor, o que vai dar isso daqui? Então, se você observar, na hora que eu fizer essa divisão, a gente vai ter o seguinte, vai ter π vezes h ao quadrado dividido por 81, dividido por π vezes h ao quadrado, dividido por quem? Dividido por 9. Posso mandar os numeradores embora, então a gente vai ter o quê? 1 sobre 81, 1 sobre 81, vezes 9 sobre 1. Isso daqui vai dar 1 sobre 9. Então, realmente, a altura da maior, no caso, a altura da menor, é 1/9 da altura da maior. Então, essa informação, ela também é verdadeira. Aí ele falou que a soma dos perímetros das circunferências é igual a 4π vezes raiz de 3 dividido por 9. Então, o que a gente vai fazer, então? Lembrando que perímetro aqui, no caso, ele refere-se ao comprimento da circunferência. Então, o comprimento a gente calcula 2 vezes π vezes o raio. Então, o comprimento da maior vai ser 2 vezes π vezes o raio dela, né, que vai ser, no caso, 1/3 de quem? Da altura, ou seja, 1/3 de raiz de 3 sobre 2. E o comprimento da menor, ele vai ser 2 vezes π, também vezes o raio, só que o raio é 1/9 de quem? Da altura, ou seja, 1/9 de raiz de 3 sobre 2. Posso aqui, por exemplo, cancelar esse 2, cancelar esse 2, e aí no caso ele fala que é a soma dos perímetros, né? Então, ou seja, vamos somar os perímetros e ver quanto que dá. Aqui ficou raiz de 3π sobre 3, e aqui ficou raiz de 3π sobre 9. E eu preciso fazer a soma, então vai ficar raiz de 3 sobre 3π mais raiz de 3 sobre 9 vezes quem? Vezes o π. Aqui eu posso, por exemplo, multiplicar por 3. Então, se eu multiplicar por 3, isso daqui vai dar o quê? Vai dar 3 raiz de 3. Então, fica 3 raiz de 3 dividido por quanto? Dividido por 9. Faltou só o π aqui. Vezes quem? Raiz de 3 sobre 9. Raiz de 3 sobre 9. Também vezes o π. Aqui eu tenho 3. Aqui eu tenho mais uma. Então, a gente vai ter 4π vezes raiz de 3 dividido por 9. Realmente, isso daqui também é verdade. Então, no caso, a gente tem como verdadeiras as opções 2, 4, 8 e 16. Beleza? Então, pessoal, bora lá para o nosso próximo exercício. Esse exercício aqui é da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, de 2016. Ele fala, na figura abaixo estão representados dois círculos congruentes de centro C1 e C2, pertencentes ao mesmo plano alfa. O segmento C1 e C2 mede 6 centímetros. Pergunta, qual é a área da região limitada pelos círculos em centímetros, e ele quer o valor aproximado dela, tá bom? Então, bora lá resolver mais um exercício aqui. O que acontece? Ele disse que a distância de C1 até C2 é igual a 6. Se você perceber, isso aqui é justamente o raio da minha circunferência. Então, o que vai acontecer? Eu tenho aqui, por exemplo, pessoal, essas medidas aqui sendo todas elas congruentes, tá certo? Então, e aí no caso, a gente tem aqui dentro um triângulo equilátero. O que a gente vai fazer? Para encontrar essa área, né, da região circular que ele tem, basta eu, por exemplo, calcular a área de um círculo mais a área desse outro círculo e tirar a interseção, porque ela foi contada 2 vezes. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? A área do círculo de boa de calcular, porque a gente sabe que o raio dele é 6. Então, a área dos dois círculos aqui, né, a área desses dois círculos, o que vai ser? Vai ser π vezes o raio ao quadrado. Então, π vezes o raio ao quadrado. Então, π vezes 6 ao quadrado. E aí, no caso, como eu tenho dois círculos, então, vezes 2. Então, a gente vai ter aqui 6 ao quadrado, que é igual a 36. 36 vezes 2 vai dar 72. Então, a gente tem aqui o quê? 72π. Agora, eu preciso descontar essa interseção, né? Como é que a gente vai fazer para calcular essa interseção? Primeira coisa, essa interseção, pessoal, se você perceber, ela é formada por dois triângulos equiláteros, que são esses triângulos que eu vou marcar aqui para vocês, que estão em vermelho. Então, a gente precisaria, então, encontrar a área desses triângulos equiláteros, que não é difícil, já que eu tenho o seu lado. E aí, no caso, ela é determinada também por 4 segmentos, né, circulares, que são esses pedaços aqui que a gente tem da nossa circunferência, que a gente chama de segmento circular. Que como é que a gente faz para encontrar ele, né? Basta, por exemplo, calcular a área do setor circular e tirar a área do triângulo equilátero. Então, é isso que a gente tem, né? Então, por exemplo, imagine que eu tenho lá a circunferência, né? Feia que dói aqui. Tenho isso daqui, que é um setor circular. Aí eu tenho esse aqui, que é o segmento circular. Observe que para calcular a área do segmento circular, basta ter calculado a área do setor e tirar a área do triângulo. Nesse caso aqui, o triângulo é bonitinho, porque é um triângulo
equilátero. Então, o que a gente vai fazer? A área do triângulo, né, é lado ao quadrado, raiz de 3 dividido por quem? Dividido por 4. Então, o lado, né, no caso é 6, então a gente vai ter 6 ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4, 36 dividido por 4 vai dar 9 raiz de 3. Então, esses são outros valores que a gente tem. Agora, o que a gente precisa fazer? Vou calcular a área do setor circular. A área do setor, ela é diretamente proporcional ao ângulo de abertura. Então, quanto maior for o ângulo, maior vai ser a área do setor. Nesse caso, como a gente tem um ângulo de 60 graus, se você pegar 360 e dividir por 60, dá 6. Então, a área do setor é 1/6 da área da circunferência. Então, ela vai ser 1/6 de quem? De π vezes quem? O raio ao quadrado. Então, π vezes 66 ao quadrado. Isso aqui vai dar 36 dividido por 6. Então, isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar 6π. Então, essa aqui é a área do setor. Portanto, aí o que a gente precisa calcular? Agora a área do meu segmento. Então, para calcular a área do segmento, a área, né, do segmento circular é a área do setor, que é o 6π aqui que eu acabei de encontrar, menos quem? A área do triângulo equilátero, ou seja, 9 raiz de 3. Beleza, então a gente já tem todas as informações necessárias para a gente calcular a área que o exercício está pedindo para a gente. Então, portanto, né, a área que eu quero, o que ela vai ser? Ela vai ser a área dos dois círculos, ou seja, 72π, menos quem? A área dos dois triângulos, ou seja, menos 2 vezes 9 raiz de 3. E aí, menos a área dos 4 setores, então menos 4 vezes a área do setor, né, do segmento, melhor dizendo, que vai ser o quê? 6π menos 9 raiz de 3. Então, vezes 6π menos quem? 9 raiz de 3. Então, essa é a conta que a gente precisa fazer. Observe que ele deu um valor aproximado, então daqui a pouquinho a gente faz as aproximações devidas tanto por π quanto por raiz de 3. Então, a gente vai ter aqui, por enquanto, 72π menos 2 vezes 9, 18 raiz de 3. Aí aqui a gente vai ter 4 vezes 6, vai ficar menos 24π. E aí, no caso aqui, menos com menos vai dar mais, então a gente vai ter mais 36 raiz de 3, mais 36 raiz de 3. Então, 72 menos 24, quanto que a gente vai ter aqui? 48. Então, a gente vai ter 48π. Então, 48π. Aí aqui, menos 18 mais 36 vai ficar mais 18 vezes raiz de 3. Substituindo o π por 3,14, então isso aqui vai ficar 48 vezes 3,14, aqui já vai ser um valor aproximado, mais 18 vezes o raiz de 3, eu vou aproximar por 1,73, então 1,73. Então, isso daqui vai ser qual valor aproximado? Isso aqui dá 181,86, fiz a continha aqui à parte, e aí nesse caso o valor que mais está próximo desse item é o item C de 182 centímetros quadrados, beleza? Então aqui um exercício bacaninha, né? Um exercício clássico que refere-se a áreas quando a gente tem interseção de dois círculos. Bora dar para o nosso próximo exercício. Bom, pessoal, esse aqui também é um exercício da Universidade Estadual do Ceará de 2015. Esse exercício, a questão foi anulada porque ela não tinha um gabarito correto, né, em relação à resposta. Porém, aqui no caso que eu fiz, eu só tirei então as alternativas, mas a questão é super interessante, ela é uma questão bastante útil aqui para a gente trabalhar. Ele fala, na área, a medida da área de um círculo inscrito em um octógono regular, cuja medida do lado é raiz de 3 sobre 2, quanto que vale? Bom, seguinte, o que eu fiz aqui? Como a gente tem um polígono regular, todo polígono regular ele tem uma circunferência inscrita e uma circunferência circunscrita. Nesse caso, a inscrita é aquela que eu fiz de preto e a circunscrita é aquela que está de vermelho. E o meu polígono aqui tem o meu lado dele azul, né? Ficou um pouquinho fraquinho aqui, mas são essas informações que a gente tem. Bom, o que vai acontecer? Nós temos dois raios aqui a ser considerados. O raio, né, do meu círculo maior, que no caso aqui seria essa medida que eu estou traçando aqui agora para vocês, que é o que eu vou chamar de errão. Então, esse é o lado do meu segmento aqui, do meu círculo maior, melhor dizendo, o raio, né, não um lado. E eu tenho também o raio da minha circunferência inscrita, que seria essa circunferência aqui menor. Bom, aí o que vai acontecer? Deixa eu só dar uma viradinha aqui para a gente fazer com um pouquinho melhor de precisão, para ficar sempre mais chique para você ver aqui, ó. Então, nós temos isso daqui, que seria um errinho, por exemplo. E aí, no caso aqui, seria o quê? Um errão.
Beleza pura, sem mistura, arroz, feijão e rapadura. Bom, o que vai acontecer? Ele me deu que o lado do nosso octógono aqui, né? Ele é igual a quanto? A raiz de 3 sobre 2. Então, esse lado aqui é igual a raiz de 3 dividido por quanto? Dividido por 2. O que eu preciso fazer? Como ele quer a medida da área do círculo, eu preciso encontrar o R. Então, essa é a nossa meta, encontrar o valor de R. O que vai acontecer aqui? Ó? Bora lá. Primeira coisa, como a gente tem aqui um octógono, o octógono a gente tem 8 lados, se a gente pegar 360 e dividir por 8, então 360 dividido por 8, isso aqui é igual a 45 graus. O que significa? Esse ângulo interno do nosso octógono é de 45 graus. Beleza. Agora, o que a gente precisa fazer? Eu preciso encontrar uma relação que envolve, por exemplo, aqui o R1 com o R. E essa relação, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com a área desse triângulo aqui, tá bom? Esse triângulo é um triângulo isósceles, então ele é um triângulo bacana para a gente trabalhar aqui. O que eu posso fazer? No caso, o raio é justamente a minha altura, como a gente tem a área de um triângulo, como é um triângulo isósceles, então eu posso, por exemplo, olhar da seguinte maneira. Base, como sendo raiz de 3 sobre 2, base, vezes a altura, que é o meu R, dividido por 2. Beleza, então essa é a área do nosso triângulo. Aí eu vou olhar a área do triângulo como sendo aquela fórmula meio abisseno, né? Que é um lado vezes o outro vezes o seno do ângulo entre eles, dividido por quanto? Dividido por 2. Então eu vou olhar a partir dela. Então um lado é R, o outro lado é R também, então isso aqui é igual a R vezes R, vezes o seno do ângulo, ou seja, o seno de 45 graus, tudo isso aqui vezes 2 ou dividido por 2, tanto faz a maneira que você escreve, né? Dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por meio. Posso cancelar essas duas parcelas aqui, então no fim das contas, o que a gente vai ter? Raiz de 3 sobre 2R vai ser igual a quanto? A R1 ao quadrado aqui, vezes o seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Posso mandar embora aqui o nosso 2, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, que o meu R1 ao quadrado, ele é igual a quem? A raiz de 3 sobre raiz de 2. Então, raiz de 3 sobre raiz de 2 vezes quem? Vezes o meu R. Essa, então, é a primeira informação. Se você racionalizar, isso daqui vai ficar raiz de 6, então vai ficar R, a raiz de 6, dividido por 2. Esse é o valor de quem? Do meu R ao quadrado. Ok, agora o que eu vou fazer? Eu posso, por exemplo, agora utilizar a lei dos cossenos para achar o valor de R. Então, eu posso utilizar a lei dos cossenos para achar quem? O valor de R. Por quê? Eu tenho um ângulo entre esses dois lados e eu tenho o lado oposto. Então, o que eu vou fazer? Vou aplicar a lei dos cossenos. A lei dos cossenos começa com o cara oposto, então vai ficar lado ao quadrado, então vai ficar raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, é igual a um lado ao quadrado mais o outro lado ao quadrado, menos 2 vezes um lado vezes o outro, vezes quem? O cosseno do ângulo entre eles, ou seja, o cosseno de 45 graus. Aqui, na hora que eu fizer as continhas, vai ficar 3 quartos, então 3 quartos é igual a 2r ao quadrado. Aqui vai ficar menos 2r ao quadrado também, vezes o cosseno de 45, que também é raiz de 2 sobre 2. Eu posso, por exemplo, aqui cancelar esses dois valores. Então, a gente tem aqui que 3 quartos é igual a quanto? A 2r ao quadrado menos quem? Menos r ao quadrado vezes quem? Vezes o raiz de 2. Ok. Posso, por exemplo, colocar o raiz de 2, o r ao quadrado, né, no caso, em evidência. Então, ficaria r ao quadrado, que multiplica quem? 2 menos raiz de 2, 2 menos raiz de 2. E isso aqui é igual a quanto? A 3 quartos. Beleza. Só que aí, o que a gente tem? R ao quadrado vale essa expressão, R raiz de 6 sobre 2. Então, o que vai acontecer? Eu vou pegar esse valor e vou substituir aqui. Então, R raiz de 6 sobre 2 vezes quem? 2 menos raiz de 2. Isso aqui é igual a quanto? A igual a 3 quartos. Beleza. O que a gente vai fazer agora? Esse 4 cancelo aqui, né, com o 2. Então, a gente vai ter o seguinte, ó, vamos lá, força aí, não me abandona. Então, R vezes raiz de 6, vezes quem? Vezes 2 menos raiz de 2. Isso aqui é igual a quanto? A 3 sobre 2. E aí, eu preciso, por exemplo, isolar o meu R. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara aqui, vai estar multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, a gente vai ter
3, né, dividido por quem? Por 2 vezes raiz de 6, vezes 2 menos quem? Raiz de 2. Fechou. Esse é o meu R, né? No caso, então, isso daqui é igual a quem? É o meu R. Bem, então a gente chegou nesse R feio para burro aqui, né? O que que a gente precisa fazer? Eu vou dar só uma melhorada aqui, né? Para a gente poder encontrar o valor de R, porque a gente precisa do nosso R ao quadrado, né? Então, o que que eu vou fazer aqui? Ó? Por exemplo, o meu R, então, ele vai ser igual ao quê? Aqui no caso, a gente tem 3 dividido. Aqui, pessoal, a gente vai ter o seguinte: eu tenho 2 raiz de 6 vezes 2, isso aqui é 4 raiz de 6, então 4 raiz de 6. Aí eu tenho 2 raiz de 6 vezes quem? O menos raiz de 2. Então, isso aqui vai ficar 2 raiz de 6 vezes raiz de 2, fica 2 raiz de 12. Então, vai ficar menos 2 raiz de quem? Raiz de 12. Esse daqui é o valor do meu R. Bom, agora o que que a gente precisa fazer? Só vou dar uma melhorada aqui a mais, né? Então, isso aqui vai ficar 3 dividido por 4 raiz de 6 menos o 2 raiz de 12 eu posso olhar ele como sendo 2 raiz de 3. Então, isso aqui vai ficar 4 raiz de 3. Então, menos quem? 4 raiz de quanto? Raiz de 3. Beleza. Aí, eu ainda, o que que eu vou fazer? Eu preciso calcular o meu raio ao quadrado. Antes de calcular o raio ao quadrado, eu vou racionalizar, ou seja, eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo o denominador aqui. Então, vai ficar o quê? 3 dividido por quem? Por 4. Vou colocar o 4 em evidência, ficaria raiz de 6 menos quem? Raiz de 3. Aí eu vou pegar e vou multiplicar em cima e baixo, né? Racionalização de dois denominadores, raiz de 6 mais raiz de 3. Então, multiplica em cima, raiz de 6 mais raiz de 3, multiplica embaixo. Então, o que que a gente vai ter aqui? A gente vai ter 3 quartos, né? Que multiplica o quê? Aqui, no caso, fica raiz de 6 mais o meu 3, não tenho o que fazer. Isso tudo aqui dividido, né? Lembrando que isso daqui para nós, eu posso olhar isso como a diferença entre dois quadrados, que é a quadrado menos b ao quadrado. Se você lembrar disso, é a mais b vezes a menos b. Então, se eu fizer 6, né, ao quadrado, né, raiz de 6 ao quadrado, ficaria raiz de 36, vai ficar 6. Raiz de 3 ao quadrado vai ficar 3. Então, vai ficar 6 menos o 3 e 6 menos 3. Isso daqui é igual a 3. E aí eu posso, por exemplo, cancelar esse 3 com este daqui. Então, no fim das contas, para a gente ficou raiz de 6. Aqui faltou só a raizinha de 3 aqui para corrigir. Isso aqui ficou o que para a gente? Ficou raiz de 6 mais raiz de 3 dividido por quanto? Dividido por 4. Esse é o valor de quem? De R. Só que eu preciso, para encontrar a área dele, ao quadrado. Então, eu já vou calcular, na hora que eu fizer essa conta aqui, 6 mais raiz de 3 dividido por quem? Dividido por 4. Aqui vai ficar quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ou seja, 2 vezes a raiz de 18, mais o quadrado do segundo. Então, isso aqui vai ficar mais 3, tudo isso aqui dividido por quanto? Dividido por 16. Então, isso aqui vai ficar 6 mais 3, vai ficar 9. 9 mais 2 vezes o 18, pessoal, é 9 vezes 2. Então, a raiz quadrada do 9 é 3. Então, isso aqui é 3 raiz de 2. Então, 3 raiz de 2 dividido por quanto? Por 16. Então, isso aqui vai sobrar o que para a gente? Vai ficar 9 mais o que? 6 raiz de 2 dividido por quanto? 16. Portanto, né, finalmente, a área do círculo, que é π vezes o raio ao quadrado, ou seja, π vezes essa parcela, então é π vezes 9 mais 6 raiz de 2 dividido por quanto? Por 16. E aí a gente finaliza, então, aqui o nosso exercício, beleza? Então, um exercício aqui é bacana em termos de conta, né? Mas é um exercício bem puxado, mas a teoria dele é bem legal, beleza? Bora lá para o próximo exercício. Bem, esse exercício aqui é da INSPER 2013, ele fala: o quadrado ABCD está inscrito na circunferência de centro O e raio de medida 2, raiz de 2, como mostra a figura. Os vértices E e F do quadrado pequenininho EFGH pertencem ao lado CD e os vértices G, E e H pertencem à circunferência. Assim, a medida do lado do quadrado EFGH em centímetros é. Então, o que que a gente vai fazer aqui? Ó? Bora lá resolver, então, mais um exercício bacana aqui pra gente. Primeira coisa, pessoal, ele disse que o raio dessa circunferência aqui, né, o raio dessa circunferência maior, ele vale 2 raiz de 2. Então, esse lado aqui vale 2 raiz de 2. Então, beleza, que seria o raio da circunferência maior. Observe que se eu prolongar ele, né, até o A aqui, a gente tem a diagonal de um quadrado.
E a diagonal de um quadrado vale quanto? Vale lado raiz de 2. Então, o que que vai acontecer? A minha diagonal aqui, dividido por 2, é justamente quem? É justamente o meu raio aqui. Então, a gente tem que L raiz de 2, L raiz de 2 dividido por 2 é igual ao raio da circunferência que ele disse que é 2 raiz de 2. Posso mandar esse cara aqui embora, então o lado do meu quadrado é igual a quanto? É igual a 4. Então, esse lado inteiro aqui é igual a 4. Qual vai ser a estratégia do exercício? O que vai acontecer aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui o meu quadrado e vou levar esse centro até lá em cima no quadrado pequenininho que ele disse para a gente determinar a medida dele, que nesse caso aqui eu vou chamar de quem? Eu vou chamar de x. E aí, o que que a gente tem mais? Por exemplo, aqui agora eu posso, por exemplo, aqui montar um Pitágoras bem pequenininho aqui, ó, nesse triângulo retângulo que eu estou construindo aqui. Por quê? O que que vai acontecer? Eu já sei essa medida, porque se tudo do quadrado aqui mede 4, então essa medida aqui vai valer quanto? Ela vai valer 2. E esse cara aqui eu não sei, que eu vou chamar de x, e esse daqui vai valer o quê? X dividido por 2. E o mais interessante é que a medida de G até O, esse cara aqui, é quem? É o raio da circunferência grandona, ou seja, vale 2 raiz de 2. Então, no fim das contas, eu tenho um triângulo retângulo de hipotenusa 2 raiz de 2. Então, se eu aplicar o teorema de Pitágoras, fica 2 raiz de 2 ao quadrado, igual a um lado ao quadrado, que é 2 mais x. Então, ficaria 2 mais x ao quadrado, mais o outro cateto, que é x sobre 2, também ao quadrado. Na hora que eu levar ao quadrado aqui, vai ficar 4 vezes 2, que vai dar 8, é igual aqui, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. E mais x ao quadrado sobre 4. Beleza, multiplicando todo mundo por 4, o que que a gente vai ter? 4 vezes 8 vai dar 32, 4 vezes 4 vai dar 16, mais 16x, mais 4x ao quadrado, mais o quê? X ao quadrado. Então, eu tirei o MMC. Então, vai ficar o quê? Para a gente aqui, ó, 4x quadrado, 4x ao quadrado, mais um x quadrado, né? Para não rasurar, vou colocar ele aqui de novo. Aí, mais 16x. Aí, aqui o 32 vem para cá, menos 32, então vai ficar menos 16, porque 32 menos 16 fica 16. Então, a gente vai ter 5x ao quadrado, mais 16x menos 16 igual a quanto? Igual a zero. Agora, então, a gente precisa encontrar o valor de x. Então, aqui, o que vai acontecer, né? A gente vai ter x é igual a menos 16, que é o menos b, mais ou menos a raiz de 16 ao quadrado. 16 ao quadrado é a mesma coisa que 2 à oitava, que é dar 256. Então, a gente vai ter 256 menos 4 vezes o a, que é 5, vezes o c, que é menos o 16. E isso tudo aqui dividido por 2 vezes 5, que é igual a quanto? Que é igual a 10. Então, isso daqui vai ficar o que para nós? X é igual a menos 16, mais ou menos. Aqui a gente vai ter o seguinte, ó, 4 vezes 5 vai dar 20. 20 vezes 16, 16 vezes 2 vai dar 32. Então, vai ficar 320 positivo. Então, a gente vai ter 256 mais 320. E 256 mais 320 dá 576. E 576 tem raiz exata. Então, no caso aqui, né, se você bem lembra lá, por exemplo, 25 ao quadrado é 625. 625, então é menos que 25. Então, no caso aqui, como termina em 6, pode ser que em o 24. Então, se você fizer 24 ao quadrado, dá 576, tá bom? Então, no caso aqui, a gente tem o 24. Então, isso daqui vai ficar 24, vai ficar 576, a raiz quadrada é igual a quanto? A 24, dividido por quanto? Dividido por 10. A gente vai pegar positivo, então 16 para 24 vai dar 8, então 8 dividido por 10 é igual a quanto? A 0,8. Este é o valor de x e isso corresponde à alternativa A. Beleza? Bora lá para o nosso próximo exercício. Bem, pessoal, esse aqui é um exercício da Unifesp, né? Ele tem pouco de polígono, é muito mais aqui o item B, mas ainda assim um pedacinho só. É mais um exercício de geometria analítica, mas é um exercício bacana aqui para a gente estudar. Ele fala na figura as retas R e ST estão em o mesmo plano cartesiano. Sabe-se que R e T passam pela origem desse sistema e que PQRS é um trapézio. Aí, item A, determine as coordenadas do ponto de interseção entre R e S, e item B, prove que os lados não paralelos do trapézio PQRS não possuem a mesma medida, ou seja, que o trapézio ele não é um trapézio isósceles. Bom, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, se você observar a equação da reta R, né, ela passa pela origem, então significa o seguinte, que a reta R ela é da forma y igual a quem? A m vezes quem vezes um x.
apenas porque eu não tenho o termo independente, já que o meu termo independente é igual a zero. Para a gente encontrar o m, pessoal, a gente pode fazer usando lá a geometria analítica, que seria ΔY sobre quem? Sobre ΔX. Ou, se você lembrar, né, o que é o m? Ele é a tangente desse ângulo, que é cateto oposto sobre cateto adjacente, ou seja, ΔY sobre ΔX. Então, o ΔY seria 7. Então, a gente vai ter 7 dividido por quanto? Dividido por 3,5. Bom, o que o 7 é do 3,5? O dobro, então esse coeficiente angular aqui é igual a 2. Significa então que a minha reta R ela é da forma y igual a quanto? A 2x. Matou aqui a nossa primeira parte. Para a gente encontrar a reta S, se você observar, a reta S ela passa por dois pontos. Ela passa pelo ponto 8 e 7 e ela passa pelo ponto 3,5 e 3,5, ou se você preferir, 7 sobre 2 e 7 sobre 2. E aí, aqui no caso, a gente vai utilizar a equação fundamental da reta. Y menos y0 é igual ao coeficiente angular dela, que multiplica por x menos x0, que é o bom e velho ioiô me xoxô. Deixo para vocês aí como é que a gente determina a equação de uma reta, tá bom? Então tá aí o card para você. Bom, para a gente encontrar a equação dessa reta, a gente precisa então do ponto por onde ela passa, x0 e y0, eu já tenho, que seria, por exemplo, o ponto 8 e 7, vou pegar ele porque é o ponto inteiro. E o coeficiente angular dela eu também consigo encontrar. Por quê? Eu sei, por exemplo, fazer o ΔY, 7 menos 3,5 vai dar 3,5, e o ΔX, que é toda essa medida, 8 menos 3,5. Bom, 3,5 para 4 falta meio, aí 4 para 8 falta mais meio, então isso aqui é 4,5. Então significa que o coeficiente angular da reta S, né, que seria o ms, ΔY, que é 3,5, sobre quem? Sobre o ΔX, que é 4,5. Posso cancelar a vírgula, a gente vai ter então 3,5 dividido por 4,5. Se eu dividir 35 por 5 vai ficar 7, e se eu dividir 4,5 por 5 vai ficar 9, então é 7 nonos. Então a gente vai ter y menos um ponto por onde ela passa, vou pegar aqui o 7, é igual a 7 sobre 9 vezes quem? X menos o x0, que seria um outro ponto por onde ela passa, que no caso aqui quem? O 8. Beleza. Ele pede para a gente determinar as coordenadas de interseção. Então eu posso, por exemplo, igualar essas duas expressões. Não só posso, como eu devo igualar, já que eu quero determinar o valor de x. Então o que vai acontecer? Vai ficar 2x é igual a, melhor, né? No caso aqui eu tenho o y isolado, 2x igual, se eu isolar o y aqui, vai ficar 7 para o outro lado, então vai ficar 7 mais 7 sobre 9 vezes quem? Vezes o x, já fiz a distributiva aqui, vai ficar menos 7 sobre 9 vezes quem? Vezes o 8. Nosso objetivo é achar o valor de x. Traz para cá, então vai ficar 2x menos 7 sobre 9 vezes x igual a 7 menos 7 vezes 8 vai dar 56, 56 sobre 9. Beleza. 9 vezes 2 vai dar 18, 18 menos 7 vai dar 11. Então vamos continuar essa continha aqui. Então isso aqui vai ficar 11x, 11x sobre 9 igual 9 vezes 7 dá 63. Então a gente vai ter 63 menos 56. Então 63 menos 56. Como é que a gente faz aqui? Ó? Se fosse 60, 56 para 60 faltam 4. E aí 4 mais esses 3 vão dar 7. Então isso daqui é igual a 7. Então a gente vai ter aqui 7 sobre 9. Então igual a 7 sobre 9. Manda esse 9 embora aqui. Então a gente vai ter que x é igual a 7 sobre 11. Bom, se x é 7 sobre 11 e y é o dobro, né, porque a gente já sabia disso, então y vai ser igual a quanto? A 14 sobre 11. Portanto, as coordenadas do ponto é 7 sobre 11 e 14 sobre 11. Fechou o rolê aqui. É isso que a gente tem para fazer. Beleza. No item B, ele quer que a gente prove que os lados do trapézio, os lados não oblíquos, eles são diferentes, ou seja, que não é um trapézio isósceles. Só para quem não enxergou aqui, os lados não oblíquos seriam esses dois segmentos aqui que eu estou marcando agora em vermelho, né? Onde o P, Q, R e S é o meu trapézio, e esse daqui mais rabiscado seriam os lados não oblíquos que eu quero justificar que são diferentes. Se você perceber, né? Aqui, para encontrar essa medida, é a diferença entre os y do Q e do ponto P, e para encontrar essa medida, a diferença do x entre o ponto S e o ponto R.
Bom, a reta T é a reta que passa justamente por P e por S, e ela passa também aqui pela origem. Então, ela tem esse mesmo formato da reta S. Então, aqui no caso, a reta T, ela é também da forma y igual a m vezes x. E nesse caso, m, mais uma vez, é ΔY sobre ΔX. E aí, como é que a gente vai fazer para determinar? Lá da geometria analítica, a gente tem duas retas paralelas, e retas paralelas têm o mesmo coeficiente angular. O motivo disso é que elas têm a mesma tangente, né? Por que elas têm a mesma tangente? Porque ela tem o mesmo ângulo. Se você pegar aqui essas duas retas, como elas são paralelas, este ângulo aqui, ó, ele é igual a este. Então, consequentemente, o coeficiente angular da reta T é igual ao coeficiente angular da reta S. E o coeficiente angular da reta S a gente já tinha encontrado, que é 7 sobre 9, né? Então, no fim das contas, aqui vai ficar 7 sobre 9 vezes quem? Vezes x. Beleza. Aí, o que vai acontecer? Por exemplo, nesse caso aqui, se eu substituir o x por 8, a gente vai ter o valor das coordenadas do ponto P. Então, para encontrar as coordenadas do ponto P, basta fazer x igual a 8. Então, o y vai ser igual a 7 vezes 8 dividido por 9, ou seja, 7 vezes 8 vai dar 56, dividido por quem? Dividido por 9. Ok, aí o que a gente precisa fazer? Se eu for calcular, então, a diferença, né, ou seja, o segmento PQ, ele é o quê? Ele é a diferença desse y, ou seja, do 56 sobre 9, menos quem? Menos o y do Q, que seria o 7. Beleza, eu vou pegar esse aqui em valor absoluto, né, porque nesse caso aqui daria um número negativo. Então, esse caso aqui, essa conta a gente já até fez, ó, 63, 56 para 63, isso aqui vai dar 7 sobre 9. Beleza. Agora a gente precisa encontrar as coordenadas do ponto S. As coordenadas do ponto S, se bem você percebe, o que vai acontecer? Eu preciso saber qual é o valor de x cuja imagem é 3,5. Então, eu pego essa função aqui e igualo ela a 3,5. Então, vai ficar 7 sobre 9 vezes que número é igual a 3,5. 3,5 eu vou olhar como sendo 7 sobre 2, porque aí eu posso cancelar esse 7, esse 9 multiplica. Então, vai ficar que x é igual a quanto? A 9 sobre 2. Portanto, a distância de R até S, vai ser a diferença de 9 sobre 2. Então, 9 sobre 2 menos quem? O 3,5, ou seja, 7 sobre 2. 9 sobre 2 menos 7 sobre 2. 9 menos 7 vai dar 2 sobre 2. Isso aqui é igual a 1. É claro que 1 é diferente de quem? De 7 nonos. E se 1 é diferente de 7 nonos, esse trapézio aqui, ele é não isósceles. E aí a gente termina o nosso exercício. Beleza? Então é isso, pessoal. Bora lá para mais um exercício. Bem, pessoal, esse exercício aqui do IME 2019, um exercício de probabilidade, mas o interessante aqui é a gente olhar a ideia do polígono que está por trás dele. Ele fala: um hexágono regular está inscrito em um círculo de raio rão. São sorteados 3 vértices distintos do hexágono, a saber, que ele chamou de A, B e C. Seja R o raio do círculo inscrito no triângulo ABC. Pergunta: qual é a probabilidade do R ser o rão dividido por 2? Aqui eu fiz, então, a nossa figura, né? Então, eu tenho o círculo e nele eu tenho um triângulo equilátero e dentro dele eu tenho um outro triângulo, né? Nesse caso, vocês vão entender o porquê que eu escolhi um triângulo equilátero. Primeira coisa, o que vai acontecer? Se a gente for considerar quantos triângulos eu consigo formar, como a gente tem um hexágono, são 6 pontos sobre a circunferência, o que a gente vai acontecer? Para essa opção eu tenho 6 possibilidades, depois eu tenho 5, depois eu tenho 4. Como, por exemplo, a ordem, né, não importa, ou seja, o triângulo ABC é a mesma coisa que o triângulo BCA, basta eu dividir pelo fatorial, né, ou seja, dividir pela permutação desses 3 elementos. Como são 3 elementos, então eu divido por 3 fatorial. E esse cara vai cancelar, vai sobrar apenas um 5 vezes 4, que é igual a quanto? Que é igual a 20. Beleza, aí o que acontece? De todos os 20 triângulos que eu consigo formar, apenas o triângulo equilátero vai satisfazer a condição que ele me propôs. Por quê? Se você pensar no triângulo equilátero, o que vai acontecer? A gente sabe que a distância do centro até esse vértice aqui seria o meu rão, que é o raio da circunferência circunscrita aqui. E aí, nós temos que essa medida menor aqui é o meu R. Esse daqui seria o meu R. E se você perceber, o que acontece? O raio da circunferência inscrita divide na razão de 2 para 1, no caso, ela é 1/3 da altura. E o raio da circunferência circunscrita é 2/3 da altura. O que isso significa? Que o R nada mais é que o quê? 2R. Ou seja, o R é igual
ao errão, dividido por quanto? Dividido por 2. Então, quando a gente tem um triângulo equilátero, satisfaz a condição que a gente gostaria. Porém, agora a ideia então é a gente perceber quantos triângulos equiláteros eu teria. Então, se por exemplo eu chamar isso aqui de ABC, que é o triângulo equilátero que ele falou, eu posso, por exemplo, só rotacionar esse triângulo, ele vem para cá, esses vértices. Então a gente conseguiria mais um triângulo equilátero. A saber, seria, por exemplo, esse daqui, ó. Se eu fechar aqui, nós temos esse outro triângulo equilátero. Se eu rodar de novo, eu vou voltar no triângulo equilátero que eu tinha. Então eu só tenho 2 triângulos equiláteros entre esses 20 totais aqui. Ou seja, a resposta do exercício é 2 em 20, ou seja, 1/10. E aí a gente finaliza com a alternativa correta, sendo a alternativa B, tá bom? Então, um exercício aqui onde reforça novamente aqui a ideia de polígono e suas circunferências inscritas e circunscritas, beleza? Bora lá então para o nosso próximo exercício. Bem, pessoal, esse aqui é um exercício da FUVEST de 2016. Ele fala o seguinte: dadas 3 circunferências de raio R', 2 a 2 tangentes, os pontos de tangência são P1, P2 e P3, conforme aqui a nossa figura. Calcule em função de R o comprimento do lado do triângulo equilátero T, determinado pelas 3 retas que são definidas pela seguinte exigência, né? Cada uma delas é tangente a 2 das circunferências e não intercepta a terceira. E depois a área do hexágono não convexo, cujos lados são os segmentos ligando os pontos P1, P2 e P3 aos 2 vértices do triângulo T mais próximo a ele, tá bom? Então, primeira coisa aqui, né, o triângulo equilátero que ele pede para a gente considerar é o triângulo equilátero que eu estou marcando aqui para você em vermelho, né? Então, esse é o triângulo equilátero que a gente tem que fazer. Beleza. O que vai acontecer? O que a gente precisa saber aqui em relação a essa figura? Bom, aqui no caso, pessoal, se a gente for considerar aqui o centro da nossa circunferência, ele está alinhado em relação ao P1, vamos dizer assim, esses 3 segmentos aqui, o P1 e os 2 centros da circunferência, estão alinhados. Então, o que a gente pode fazer? Nesse caso aqui, a gente tem aqui, pela simetria da figura, esse lado desse triângulo aqui, ó, vamos pensar, vem comigo aqui, vamos pegar uma outra cor aqui. Nós temos o seguinte: eu tenho que essa medida aqui, ele vale 2 raios, tá? Então, essa medida vale 2 raios, porque eu tenho o R' daqui mais o R' dali. Então, isso aqui é 2 R'. Aí, nós temos aqui esse triângulo. Esse triângulo é interessante porque, devido aqui ao ponto de tangência, o que vai acontecer? Esse cara aqui é bissetriz desse ângulo. Se ele é bissetriz, esse ângulo aqui, já que era um triângulo equilátero, esse ângulo aqui é um ângulo de 30 graus. Então, se eu dar um zoom na nossa figura, é como se eu tivesse o seguinte: aqui está o centro da circunferência, que é esse ponto aqui. Aí nós temos aqui o pé, né, dessa medida que eu não sei, que eu vou chamar aqui de x. E eu sei que, por exemplo, esse ângulo aqui é o ângulo de 30 graus. E aqui é o raio da circunferência, que é essa altura, já que aqui forma um ângulo de 90 graus, então eu tenho esse triângulo retângulo. Eu posso, por exemplo, utilizar a tangente de 30. Então, tangente de 30 é igual a R sobre x, é igual a R sobre x. Então, significa que o meu x, ele vai ser igual a quem? A R dividido por tangente de 30. Só que a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Então, isso daqui vai ficar R dividido por raiz de 3 sobre 3. Ou seja, isso aqui dá R vezes 3 sobre raiz de 3. Então, isso daqui, se eu racionalizar, vai ficar R vezes 3 raiz de 3 sobre 3. E isso daqui dá o quê? R raiz de 3. Então, essa é a medida desse lado x aqui. Então, o que a gente precisa fazer agora? Eu já sei, então, que essa medida aqui é R raiz de 3. Essa daqui também será R raiz de 3 e aqui mais 2R. Então, o lado, né, do meu triângulo é 2R mais 2R raiz de 3. Portanto, né, a resposta do item A vai ser 2R mais, porque esse 2R aqui, mais esses 2 medidas, ou seja, 2 vezes quem? R raiz de 3. Se você colocar o 2R em evidência, fica 2R que multiplica raiz de 3 mais 1. E aí a gente finaliza o item A. O item B, pessoal, ele pede para a gente calcular a área de um hexágono não convexo. O hexágono não convexo que ele pede para a gente considerar é esse polígono estranho aqui, né? Esse polígono meio que quase estrelado, é isso aqui que ele pede para a gente determinar a área dele. Para a gente determinar a área dessa figura aqui que a gente tem, o que a gente vai fazer? Basta eu calcular a área do
triângulo vermelho, ou seja, a área do triângulo equilátero, e descontar esses três triângulos aqui, vamos dizer assim, esses três triângulos vermelhos. Por quê? Se eu desconto eles, aqui a gente obtém, então, só a área em azul. Então, como é que vai fazer, então? Vamos lá, vamos para as contas aqui do item B. A área do triângulo equilátero, ela é lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, tá certo? Então, a área que eu quero, o que ela vai ser? A área do triângulo equilátero. A área do triângulo equilátero é lado ao quadrado, então, a área de um triângulo equilátero é o quê? É lado ao quadrado, raiz de 3 sobre quanto? Sobre 4. Então, o lado é toda essa coisa feia aqui, então vai ficar 2r vezes quem? Raiz de 3 mais 1 ao quadrado, vezes o raiz de 3 aqui da fórmula, dividido por quem? Dividido por 4. E agora eu vou tirar esses três triângulos, menos 3 vezes. Para calcular a área desse triângulo, basta a gente fazer a base, que é toda essa medida de novo, então 2r vezes raiz de 3 mais 1, então base, vezes a altura, que no caso seria só essa medidinha, então vezes r, base vezes altura, dividido por quanto? Dividido por 2. E aí a gente termina aqui a montagem do nosso exercício. Próxima etapa aqui é conteira, né? Então, o que vai acontecer aqui? Ó, vem comigo. Então, aqui, na hora que eu pegar o 2r e elevar ao quadrado, vai dar 4r ao quadrado. Então, 4r ao quadrado. Na hora que eu pegar aqui o raiz de 3 mais 1 e elevar ao quadrado, vai ficar quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso está multiplicando o raiz de 3, que por sua vez, tudo está sendo dividido aqui por 4. Posso, por exemplo, cancelar esses dois. O que vai sobrar para mim? Menos 3 vezes r vai dar 3r. Então, a gente vai ter 3r, que multiplica quanto? Raiz de 3 mais 1. Beleza. Posso cancelar esse 4 com este daqui. Então, o que vai acontecer? Bora lá para a gente terminar o nosso exercício. Então, aqui vai ficar o seguinte para mim, ó. R ao quadrado, raiz de 3. Aqui vai ficar 3 mais 1, que vai dar 4. Então, a gente vai ter R ao quadrado, raiz de 3 vezes 4. Então, vai ficar 4R ao quadrado, raiz de 3. Depois, a gente tem aqui, ó, R ao quadrado vezes raiz de 3 vezes 2 raiz de 3. Então, vai ficar 2R ao quadrado, então, mais 2R ao quadrado. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que é 3. Então, vezes o 3. Ok. Menos, aqui, pessoal, só faltou colocar, né, que R vezes R tem um R ao quadrado aqui. 3R ao quadrado vezes raiz de 3, então, menos 3R ao quadrado vezes a raiz de 3. Aí, aqui a gente tem menos 3R ao quadrado. Então, menos 3R ao quadrado. Bom, o que vai acontecer aqui? A gente tem 4r ao quadrado raiz de 3, aqui a gente tem 3r ao quadrado raiz de 3. Então, se eu fizer a subtração, a gente vai ter 1r ao quadrado raiz de 3. Aqui a gente tem 2r ao quadrado vezes 3, né? Então, isso aqui dá 6r ao quadrado. E aqui a gente tem 3, então 6 menos 3 vai dar 3. Então, mais 3, quem? R ao quadrado. Então, se a gente colocar o r ao quadrado em evidência, a gente vai ter o quê? Raiz de 3 mais 3 como sendo o quê? A nossa resposta. E aqui a gente, então, finaliza o nosso exercício, o nosso item, beleza? Bora lá para a gente finalizar nossa maratona com mais um exercício. Bom, pessoal, esse exercício aqui é do IME de 2016, mais um exercício aqui que trabalhou sobre triângulos, né? Caso de um polígono bem particular, bastante cobrado, né? Ele fala, em um triângulo ABC, o ponto D é o pé da bissetriz relativa ao ângulo A. Sabe-se que AC é igual a AD e que R é igual a B dividido por AC. E que C é igual a alfa. Nessas condições, determina aí o valor de seno de alfa. Então, vamos imaginar aqui, então, a nossa figura, né? Então, vou fazer aqui mais ou menos o que a gente tem. Aqui eu vou chamar de A, aqui eu vou chamar de C, aqui eu vou chamar de B. Aí eu vou traçar aqui a bissetriz, que ele falou que aqui no caso é D. E aí ele falou mais o seguinte, que AC é igual a AD, tá bom? Então, AC é igual a AD. Então, por exemplo, se esse cara aqui é o oposto, vou chamar de Bzinho, esse aqui vai ser Bzinho também. E esse aqui vai ser um Czinho. E aí, o que a gente tem? Ele falou para a gente chamar esse ângulo aqui de alfa. Como esses dois lados são iguais, aqui também, se precisar, a gente tem o valor de alfa. Então, esse ângulo aqui de cima, que é o ângulo do A, ele vai ser 180 menos 2 alfa. Então, 180 menos quem? 2 alfa. Como essa medida aqui, esse segmento é bissetriz, esse cara aqui também será 180 menos quem? 2 alfa. E aí,
como que a gente pode fazer, né? Se a gente for olhar, então, no triângulo grandão, a gente tem alfa mais duas vezes, né? 180 menos 2 alfa, mais o ângulo B, mais o ângulo B, isso aqui é igual a quanto? A 180. Então, a gente vai ter alfa mais 360, aqui menos 4 alfa, mais o ângulo B, igual a quanto? A 180, tá bom? Então, aqui vai ficar menos 3 alfa, vai para lá mais 3 alfa, então significa que o B, ele é igual a 3 alfa, e aí aqui tem 360, vai para lá menos 360, então 180 menos 360 é menos 180. Então, é isso que a gente tem. Esse é o valor de B aqui, é igual a 3 alfa menos 180. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar o triângulo grandão e vou aplicar nele a lei dos senos. O que a lei dos senos nos diz? Que se eu pego um valor e divido pelo seno, então B dividido pelo seno do ângulo oposto, ou seja, seno de 3 alfa menos 180, tem que ser igual a esse valor aqui, por exemplo, estou olhando o triângulo grandão, AC dividido pelo seno de alfa. E aí o exercício me deu ainda que R é igual ao AB dividido por AC. Então, AB dividido por AC. Então, se é AB dividido por AC, significa que é C sobre B. Então, se eu isolar aqui o C sobre B, a gente vai ter que seno de alfa dividido por seno de 3 alfa menos 180. Isso daqui é igual a quanto? A C sobre B, que ele pediu para a gente chamar de R. Obviamente, então, ele quer que a gente encontre o seno ao quadrado de alfa em função de R, porque nas alternativas só aparece o meu R. A parte chata aqui do exercício é esse denominador aqui. Por quê? Se você for bem lembrar, a gente tem aqui ó, o seno de 3 alfa menos 180. Esse daqui, a gente tem o seguinte, né? Se você perceber, isso daqui, se fosse seno de... lembrando que o seno ele é sempre igual ao seno do seu complemento. Então, por exemplo, só para a gente fazer uma continha aqui. Isso daqui seria a mesma coisa que 180 menos o 3 alfa, tá certo? Só que está com sinal negativo, então é menos 180 menos 3 alfa, concorda comigo? O seno é uma função ímpar, então esse sinal de menos vai para fora, então ficaria menos quem? O seno de 180 menos 3 alfa. 180 menos 3 alfa é o suplemento do 3 alfa. E, por exemplo, o seno ele é igual ao seno do seu suplemento. Por exemplo, o seno de 60 é igual ao seno de 120, o seno de 30 é igual ao seno de 150. Então, aqui, por exemplo, eu posso escrever isso aqui igual a menos, por causa do menos aqui de fora, o seno de quem? De 3 alfa. E aí, no caso, a gente precisaria encontrar o seno de 3 alfa para poder trabalhar melhor nessa expressão. Para a gente calcular o seno de 3 alfa, a gente tem dois caminhos. A gente tem a fórmula, né, que é a fórmula da soma de arcos aqui no caso. É uma fórmula que eu espero que você não decore, né, no caso, o seno de 3 alfa. Eu não quero que você decore porque não tem necessidade, usa-se pouco, mas você tem que lembrar que o seno de 3 alfa eu posso olhar como sendo 2 alfa mais alfa. Aí essa a gente já usa bastante, né? Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Seno A cosseno B cosseno A. Então ficaria seno de 2 alfa vezes o cosseno de alfa. Aí aqui mais o seno de alfa vezes quem? O cosseno de 2 alfa. E aí aqui a gente vai utilizar arco duplo, tanto para o seno quanto para o cosseno. Ou seja, a aplicação da mesma fórmula. O seno de 2 alfa é 2 vezes o seno de alfa vezes o cosseno de alfa. Aí vezes esse cosseno de alfa que sobrou. Seno mais seno de alfa vezes o cosseno de 2 alfa é cosseno ao quadrado de alfa menos quem? Seno ao quadrado de alfa, né? Que o cosseno é cossa A, cossa B, troca de sinal sem saber. Bom, aí o que vai dar isso aqui pra gente? Aqui vai ficar 2 vezes seno, 2 vezes o seno de alfa, vezes o cosseno ao quadrado de alfa. Aí, o que eu posso fazer? Da relação fundamental, a gente sabe que seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Então, significa que o cosseno ao quadrado de alfa é 1 menos seno ao quadrado. Então, aqui eu vou colocar 1 menos seno ao quadrado de alfa. Fechou. Aí aqui vai ficar mais o seno de alfa. Aqui a mesma coisa. No lugar do cosseno ao quadrado, eu vou colocar 1 menos seno ao quadrado de alfa e menos esse seno ao quadrado de alfa. Aqui, então, a gente vai ter, se eu fizer a distributiva, a gente vai ter 2 seno de alfa, então vai ficar 2 seno de alfa. Aqui vai ficar menos 2 seno ao cubo de alfa, então menos 2 seno ao cubo de alfa. Aqui a gente vai ter mais seno de alfa, então mais
seno de alfa. E aqui a gente vai ter ó, menos 2 com esse daqui, então vai ficar menos 2 seno ao cubo de alfa também. Então isso daqui vai dar 3 seno ao quadrado seno de alfa menos 4 seno ao cubo de alfa. Bom, e aí aqui, se você preferir, você pode colocar o seno de alfa em evidência, que fica 3 menos quem? 4 vezes o seno ao quadrado de alfa. Então agora a gente precisa pegar essa expressão e voltar aqui na nossa função. Na hora que a gente voltar, né, na nossa expressão aqui, o que vai acontecer? Ó, vem comigo. Vou pegar aqui uma outra folhinha só para a gente fazer rascunho. Então a gente vai ter o seguinte, seno de alfa dividido por menos seno de alfa, que multiplica 3 menos 4 seno ao quadrado de alfa. Isso daqui é igual a quem? É igual a R. Observe que já apareceu o que eu quero. O que eu vou fazer? Eu posso simplificar esse seno, né? Porque no caso aqui, como a gente tem a medida dentro de um triângulo, no caso a gente não tem o ângulo de 0 graus para poder zerar isso daqui, nem o ângulo de 180. Então eu posso simplificar sem medo de ser feliz. Então a gente vai ter 1 sobre. Esse sinal de menos eu vou fazer a distributiva aqui dentro. Então vai ficar 4 seno ao quadrado de alfa menos 3, igual a quem? Igual ao R. Vou trocar esses dois elementos de posição, então o R vai descer, então vai ficar 1 sobre R igual a 4 vezes seno ao quadrado de alfa menos quem? Menos 3. Pega o menos 3 passa para o segundo membro, então vai ficar 1 sobre R mais 3 igual a 4 vezes seno ao quadrado de alfa. Tirando o MMC aqui, a gente vai ter 3, né, 3R mais 1 dividido por R igual a quem? A 4 seno ao quadrado de alfa. Portanto, o seno ao quadrado de alfa, ele vai ser igual a 3R mais 1 dividido por quem? Por 4R. E aí a gente finaliza, onde a alternativa correta é a alternativa D. Beleza? Então, pessoal, é isso. Essa foi a maratona da aula de hoje. Espero que você tenha entendido aí, espero que você tenha gostado. O objetivo aqui foi a gente trazer mais um pouquinho sobre os polígonos. Pouco a gente utilizou sobre fórmulas, né, de soma dos ângulos internos, sobre soma dos ângulos externos. A ideia foi trabalhar com um pouquinho de circunferência junto com os polígonos. E é isso, espero que você se inscreva no canal, que você curta e comenta, compartilha. Um grande abraço e a gente se encontra aí no próximo vídeo. Tchau!